eu sou a professora Adriana e vou lecionar redação para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção da página 32, ok? Vocês podem acompanhar comigo essa correção. E ver se a sua está correta, se está errada, se tem alguma coisa parecida. Lembrem-se que sempre que quando for opinativa, de sua opinião, você não precisa apagar, você pode olhar se está dentro do contexto. Cada um tem uma opinião, cada um faz de um jeito, de uma maneira. Então, com certeza, a sua não vai estar errada. Só apenas verifica se as suas questões estão dentro do contexto, toda vez que pedir a sua opinião, ok? Então vamos lá, número 2. Há a seguir alguns versos de um poema de Sérgio Caparelli. Todas as estrofes têm 2 versos e nelas, com exceção da primeira, falta sempre o segundo verso. Crie o segundo verso de cada estrofe, procurando manter a rima. Então essa atividade, a única coisa que eles estão pedindo é para você o quê? Manter a rima. Independente de como você escreveu o restante do seu poema, você só teria que fazer a rima de acordo com o primeiro e o segundo verso acima. Ó. Minha cama, um hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. Então, banheira, né, está sendo rimada com inteira. E é isso que você deveria fazer ao longo do poema. Cada vez que você lê um verso, você teria que escrever outro fazendo essa rima, com palavras, então, que termina com o mesmo final de sílabas. Aqui no caso, IRA, embaixo IRA. A mesma coisa aqui, ok? Eu tenho aqui ao lado o poema correto, ou seja, o poema escrito, ele todo escrito aqui para vocês terminarem de fazer. Aqui eu tenho um exemplo dele mesmo, do próprio poema. Olha aqui, ó, pela ordem, molha, ele fala assim, ó, a água cai e se espalha. Então, qual que seria aqui? Molha o chão e a toalha. Então, toalha ia rimar com espalha, ok? O hipopótamo, mendigo. Estou lavando o umbigo. Então, umbigo rimou com ligo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega e esfrega. Esfrega rima com sossega. A orelha, o peito, o nariz. Então, aqui, ó, as costas das mãos e diz. Então, diz rima com nariz. Agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Então, aqui eu tenho o poeta, a poesia real, né? Mas vocês teriam que fazer o quê? Apenas completar do seu jeito, com suas palavras, rimando a última palavra sempre. Como aqui no exemplo em cima, que ele colocou a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo versos originais dessa poesia, ok? Então, somente isso que você teria que fazer. A número 3, no livro Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, a escritora Adriana Falcão criou uma explicação poética para muitas coisas. Veja algumas das explicações. Então, ela coloca aqui as palavras carnaval, dor, idade, insônia e paciência. E para cada palavra, ela dá o quê? Ela inventa, tá? Ela cria uma explicação poética. Ou seja, se eu procurar no dicionário, essas palavras não vão ter esse sentido aqui, porque é um sentido poético que ela colocou em cada uma delas, como carnaval, oportunidade praticamente obrigatória de ser feliz com data marcada. A mesma coisa eu vou pegar aqui, ó, paciência, uma mãe que existe em todo mundo, tá? Insônia, quando o pensamento coloca muitos obstáculos no caminho do sono. Dor, tudo que dá vontade de dizer, ai, lá dentro do peito, seja topada, perda, cascudo ou abandono. E idade, aquilo que você tem certeza que vai ganhar de aniversário, queira ou não queira. Então, a mesma coisa você teria que fazer aqui, ó, faça como escritora, explique poeticamente o que é. Lembro que na última videoaula eu dei uns exemplos igual tênis e fotografia. Então, você teria que fazer o mesmo com as outras palavras. Cada um tem o seu jeito de escrever, a sua maneira. Se tiver dúvida,
leia aqui novamente para poder criar aqui, ok? Porque nada mais é o que? A poesia é uma criação. Então, é isso que vocês têm que fazer. O que? Imaginação. O que é poesia? Poetas em ação. Nessa questão, ele fala, né, sobre os textos das mães, os poemas das mães, porque as mães já foram cantadas por muitos poetas, em alguns poemas de forma sentimental, em outros de forma brincalhona e divertida. Escreva você também um poema com o título Mãe, mas antes conheça 3 desses poemas para se inspirar. Então vocês vão fazer, teriam que fazer, né? Naquele bloco que vai junto com o seu livro de redação, ok? Com esse título, porque ele já está me pedindo o título, então você não poderia fazer outro título. E fazer um poema, que é o gênero pessoal que nós estamos aprendendo no momento. Aqui vocês vão ter vários exemplos de autores diferentes de poemas sobre a mãe, tá? E vocês vão ler, teriam que ler para se inspirarem, tá? Para fazer depois, não igual, porque senão vocês teriam que copiar, mas para vocês fazerem um diferente de acordo com o que você acha que você deveria fazer, tá? Com o título Mãe. Aqui embaixo, ele fala, um outro exemplo, com a poeta Rosane Murray, extrai poesia de uma loja de flores e como o poeta Carlos Rodrigo Brandão cria poesia a partir de um fato cotidiano. Aqui ele dá exemplo dessa poesia que se chama A Florista, ok? E aqui, ó, a exemplo desses dois artistas, crie você também um poema partindo de um simples objeto de uma cena do cotidiano ou de um fato corriqueiro. Assim como neste exemplo aqui. Tá? Você poderia, pelo que ele falou, aqui o tema é livre, porque ele não pede nenhum. O título é livre, porque ele não pede nenhum título. E cotidiano, um tema cotidiano corriqueiro, é algo que acontece o quê? No nosso dia a dia, tá? Escreva mais um poema a partir de um tema de sua preferência. Não se esqueça de empregar algumas das técnicas que aprendeu. Então, aqui tem o planejamento, siga as orientações dadas no capítulo anterior, na página 16, ok? Para fazer essa criação. Todas essas produções de textos vão ser corrigidas, ok? Capítulo 3, o poema Cordel. Nós vimos o que é cordel, literatura de cordel, e aqui eu tenho algumas questões a respeito dessa literatura de cordel que colocaram como exemplo. Okay? Festa de São João em Caruaru, Pernambuco, com o convento ao fundo. Então vamos ver essas questões, fazer a correção dessas questões deste texto aqui. O recorte que você leu do folheto Conheça Caruaru apresenta algumas estrofes da versão original. Entre elas, a primeira e a última. Observe a numeração contida no texto e responda. Quantas estrofes do folheto são apresentadas no recorte? Então, são 5 estrofes. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Recortes porque, lembra que eu falei na outra aula, que eles colocam aqui reticências para dizer o quê? Que aqui no meio eu tinha mais tantos antes de chegar à estrofe 16, ok? Quantas estrofes o folheto contém ao todo? São 20 estrofes, porque aqui, ó, acaba aqui, exatamente na 20. Releia a primeira estrofe do cordel. Nela ficam claros o tema e o objetivo central do texto. Qual é o objetivo principal do folheto? Destaque um trecho dessa estrofe que justifique sua resposta. Então vamos na primeira. Qual é o objetivo principal do folheto? O objetivo do cordel é estimular o leitor a conhecer Caruaru, porque é como se ele estivesse fazendo uma propaganda. Bom, conforme os 2 versos finais da primeira estrofe. O exemplo, por isso chama turista, para ver sua beleza. Ok? B. Entre os temas abordados pela literatura de cordel, listados a seguir, marque o apresentado no cordel em estudo. Aventura da cavalaria medieval, história de amor, história de herói, história de figuras históricas ou lendárias, história de contos maravilhosos, acontecimentos políticos e catástrofes. Então vai ser o quê? Temas religiosos e comerciais. Olha o que ele me chama a atenção aqui, ó. O cordel cumpre uma finalidade publicitária, de estimular
turismo da cidade de Caruaru. Por isso, de certa forma, apresenta um tema natural, da natureza comercial, ok? Então, por isso que é essa aqui. 3. Observe a primeira e a última capa do folheto em estudo. Conheça Caruaru, autor Manuel Basílio de Lima. Apoio Cultural, Câmara Municipal de Caruaru, Casa José Carlos Florencio, Gráfica Santos. Elas confirmam ou negam a sua resposta anterior? Então, olha a resposta anterior, vê? Temas religiosos e comerciais. Então, elas confirmam. A primeira capa convida o leitor a conhecer a cidade por meio do uso de uma forma verbal imperativa, que são os verbos que dão o quê? Ordem ou pedido, como conheça. E a última capa reforça essa ideia ainda de formas mais explícita, pois o apoio cultural da Câmara Municipal de Caruaru mostra que ela tinha interesse na produção desse folheto de cordel e também pode indicar que foi uma iniciativa da Secretaria de Turismo do município. Ok? Então, olha só, eu tenho duas propagandas, tá? Quando ele fala verbo no imperativo, é aquele verbo que eu dou uma ordem ou eu faço um pedido. Conheça Caruaru, no caso um pedido, né? Porque ninguém pode dar uma ordem para você ir conhecer, tá? E aqui, apoio cultural, Câmara Municipal também faz a propaganda, ok? Então, ele confirma por isso. B. Que relação existe entre a imagem da primeira capa do folheto e o conteúdo que ele vincula? A sanfona remete à festa junina, à música e à dança regional, o forró, que são destacadas no texto, ok? Olha aqui, bem aqui a sanfona, tá bom? E aqui nós estamos vendo o quê? Uma dança de festa junina. 4. Releia estes versos da segunda estrofe. Dançar a noite todinha e pegar o sol com a mão. O último verso apresenta um sentido figurado, isto é, um sentido poético, diferente do que se utiliza quando se quer um uso mais objetivo e direto da linguagem. Explique o sentido do último verso no contexto. Então, seria, no contexto, o verso tem o sentido de ver, o dia amanhecer dançando, ok? E pegar o sol com a mão, né, é ver o dia clareando. O dia clareando. Como convencer o leitor a visitar Caruaru? O folheto utiliza alguns argumentos. Que tipo de argumento foi utilizado em cada estrofe? Associa as colunas utilizando os códigos abaixo. Então vamos lá. Eu tenho da A até a letra F. Comida típica, dança, amor, música, festa e progresso. Então vamos ver como que vai ficar. A letra F, progresso, estrofe 1. Na comida típica, dança e festa, a estrofe será a 16. Então, eu tenho que colocar A, B, E. E em cima F, tá? Aqui eu tenho comida típica e festa. Estrofe 17 também. Então, aqui A e E. Aqui eu tenho a B, que é a dança, e a C, que é o amor. Então, estão explícitas na estrofe 18, B e C. E a última, B e E, que é a dança e a festa, na estrofe 20. Então, vai ficar F, na segunda, A, B, E, terceira, A, E, quarta, B e C, e última, B e E. O cordel apresenta uma estrutura relativamente fixa, com pequenas variações. Observe como o poema é construído. Quantos versos tem cada estrofe? 6 versos, uma cestilha, ok? Faça a escansão de alguns versos. Que métrica eles apresentam? Como se chama esse tipo de verso? Então, fazendo lá, vocês vão ver que são redondilhas maiores com 7 sílabas poéticas cada um. Como ocorrem as rimas no poema? Olhando no poema, vocês vão ver que as rimas ocorrem entre o segundo, o quarto e o sexto verso de cada estrofe e apresentam sons variados. 7. O cordel normalmente apresenta uma linguagem regional, muito próxima da fala típica da região onde é produzido. Além disso, como o texto é criado para ser declamado, é comum apresentar marcas da oralidade e informalidade.
Observe a linguagem do cordel lido. A. Identifique nele termos e expressões regionais. Xodó, pegar o sol com a mão e chegar só, em vez de chegar sozinho. A linguagem é formal ou informal? Comprove sua resposta com exemplos do texto. Você já sabe o que é linguagem formal e informal. Então, a linguagem apresentada apresenta algumas marcas da informalidade. A palavra xodó, a expressão pegar o sol com a mão e a palavra pra, em venha pra Caruaru, a expressão noite todinha. Ok? Então, marcas da informalidade. Considerando a situação de produção do texto, isto é, quem escreveu, para quem escreveu, com que finalidade, etc., levante hipóteses e responda: por que nesse cordel há apenas algumas marcas de informalidade e da fala regional? Por quê? Sugestão de resposta. Talvez pelo fato de ser um texto oficial, que recebe o apoio da Câmara Municipal. E se for, né, voltado principalmente para pessoas de fora da região, tá? Então, essa é uma sugestão. Se você colocou alguma outra que tenha a ver e você acha que a sua está correta, não precisa apagar, ok? Porque aqui é apenas uma sugestão. Aqui eu tenho que esquenta os motores. Vocês teriam que ler, né? E fazer o quê? Leia a seguir um texto, Chico Salles, que exemplifica como rimar no cordel em estrofe de 6 versos. Vocês vão ler e vocês vão embaixo aqui, ó, pede o quê? Escreva um poema em cordel sobre um dos temas sugeridos a seguir, ou escolha livremente outro tema de sua preferência. Então, isso aqui é o quê? Uma sugestão, ok? Chapeuzinho vermelho no sertão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou outro provérbio popular, que tem tantos, né? Existe tantos. Um acontecimento inesperado, o lixo, o Brasil que eu sonho. O que vocês vão fazer? Vocês vão planejar, ok? Para poder para poder produzir a sua redação, seu poema. Sempre quando for para fazer redação do livro de redação, fazer naquela cartilha que vem para ser entregue, ok? Não se esqueçam disso. O planejamento está aqui, ok? A revisão e a reescrita também está como se deve fazer, e eu acredito que vocês já tenham feito, porque essa atividade foi passada na última videoaula. Então, eu já acredito que seja pronta para que depois eu possa fazer, para recolher e fazer a correção. Tá joia? Bom, turma, eu encerro a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho